Um soldado fiel que carregou no próprio peito a carta da sua execução, um estrangeiro que teve mais honra do que o próprio rei de Israel, e um Deus que parou o sol para Josué, mas não mexeu um dedo para impedir o abuso de uma mulher inocente. Chega de ouvir apenas a versão dos vencedores. É hora de dar voz ao homem que foi descartado como lixo pelo escolhido de Deus. Então, a partir de agora, eu sou o próprio Urias. Muitos falam do meu nome como um detalhe trágico, mas poucos conhecem o peso da minha honra ou a origem do meu sangue. Eu não nasci sobre as promessas de Israel. Eu sou um Eteu. Eu vim das terras de Het, um estrangeiro que abandonou tudo para servir a um exército que acreditava ser sagrado. Eu ganhei meu lugar entre os 30 valentes de Davi com cicatrizes reais, e foi em Jerusalém que eu encontrei Batseba. Eu a amava com a pureza de um soldado de que encontra a paz no meio da guerra. Batseba não era apenas minha esposa, ela era minha pátria. Mas enquanto eu estava no campo de batalha, dormindo na lama para proteger o trono de Davi, o rei usou seu poder para invadir a minha casa. Ele não a seduziu, ele a tomou. Um rei não pede, ele ordena. E Batseba foi a primeira vítima daquela noite. Ela foi violada pela autoridade de um homem que se achava dono de todos os corpos de Israel. Eu estava longe, lutando por ele, enquanto ele destruía o que eu tinha de mais sagrado. Fui chamado de volta a Jerusalém com falsos sorrisos. Davi tentou me manipular, me empurrando para minha casa para que eu dormisse com ela. Mas o plano dele era mais sujo do que eu imaginava. Batseba estava grávida, do abuso dele. E Davi precisava de um álibi. Ele queria me usar. Ele queria que eu fosse o cara que a engravidou, para que o mundo pensasse que o filho era meu e o crime dele ficasse escondido debaixo dos meus lençóis. Como eu me recusei a gozar de luxo enquanto os meus irmãos de armas sofriam no campo, Davi apelou para a baixaria. Ele me convidou para comer e beber na sua mesa e me embriagou. Ele queria que o álcool nublasse o meu julgamento, esperando que, bêbado, eu corresse para os braços de Batseba e servisse de cobertura para sua sujeira. Mas mesmo com a mente turva pelo vinho, minha lealdade era maior que o meu desejo. Eu dormi na porta do palácio, no chão frio, protegendo o homem que já tinha me traído da forma pior possível. Eu não sabia de nada, não sabia que o silêncio de Batseba era o silêncio de uma mulher violentada e sem voz diante de um tirano. Davi, vendo que nem a embriaguez me dobrou, me entregou uma carta. Ele sabia que eu, como estrangeiro, não sabia ler o idioma deles. Eu carreguei o meu próprio veredito de morte no peito, acreditando que levava ordens estratégicas para a vitória. Aquela folha de papiro continha toda a perversão de um rei covarde. Eu a entreguei a Joabe com a lealdade de quem confiava no seu comandante. A ordem era para me colocar aonde o combate fosse mais feroz, e no ápice da batalha, ordenar que todos recuassem, me deixando sozinho diante da morte. Mas a maldade de Davi não levou apenas a minha vida. Para que o plano dele parecesse um erro de guerra, e não um assassinato, ele sacrificou uma tropa inteira comigo. Sobre as muralhas de Rabá, eu não caí sozinho. Homens bons, soldados leais, que tinham famílias esperando por eles, foram jogados contra as flechas inimigas, apenas para que a minha morte não parecesse suspeita. O solo se manchou com o sangue de inocentes, para encobrir a luxúria de um narcisista. Morri acreditando que estava dando a vida por um reino justo. Mas agora, eu percebo que fui o maior tolo de Israel. Eu morri protegendo um reino que dizia ter o Criador do universo como guardião. Mas aonde estava esse Deus quando o meu sangue jorrou na poeira de Rabá? Onde estava a justiça daquele que diz ver todas as coisas, enquanto o escolhido dele violava a minha esposa e escrevia a minha morte? Me contaram histórias sobre esse Deus, disseram que ele abriu o Mar Vermelho para liberar escravos, que ele fez as muralhas de Jericó cair com apenas um grito, que ele parou o sol no céu para Josué vencer uma batalha. Se ele tem poder para parar o sol e abrir o mar, por que ele não parou a mão de Davi quando ele escreveu aquela carta? Por que ele não enviou um trovão ou um sinal para me avisar que eu carregava o meu próprio caixão nas mãos? A verdade é que esse Deus é injusto. Ou pior, ele é indiferente. No passado, ele agia por ego, para mostrar o seu poder e ser temido. Mas quando um homem de honra, um estrangeiro que o adotou como senhor, estava sendo sacrificado por um narcisista, ele preferiu o silêncio. Ele abandonou o soldado leal para proteger o rei perverso. Ele permitiu que Batseba fosse destruída e que eu fosse transformado em um cadáver descartável. Eu percebi tarde demais que esse Deus não faz nada pelos seres humanos. Nós somos apenas peões em tabuleiro de vaidade. Ele assiste ao estupro, à traição e ao massacre de inocentes com a mesma frieza de quem observa formigas sendo pisadas. Se ele existe, ele se contrai no caos, ou simplesmente não se importa com a nossa dor. Vocês continuam cantando sobre a sua bondade, mas eu morri sozinho, traído pelo meu rei e esquecido pelo meu Deus. Não houve milagre para o Eteu, não houve anjo para segurar as flechas, houve apenas o abandono. Eu fui fiel a um sistema que me odiava, e a um Deus que, no momento em que eu mais precisei de justiça, provou ser o maior cúmplice da maldade humana. No final, o Eteu estrangeiro foi o único que manteve a honra, enquanto o rei escolhido se escondia atrás de taças de vinho, cartas que eu não podia ler, e um Deus que se calou diante da maior das covardias. Eu sou Urias, o Eteu.